baseado em histórias reais. Primeiro relato. Isso aconteceu em 2001. Era um sábado à noite, provavelmente por volta de 1h da manhã. Eu estava dirigindo na estrada 542 em Nova Jersey, uma estrada que eu costumava pegar para ir à cidade. Era um longo trecho, nada além de matas em ambos os lados, com ocasionais residências. Eu estava voltando para a casa da cidade, e como de costume nesta hora da noite, não havia nenhum outro carro na estrada. Eu liguei o farol de milha do meu carro para ter uma visão ótima da rodovia não iluminada, o que me permitiu avistar alguém muito longe na estrada, apenas parado no acostamento. Conforme eu me aproximava, vi ele levantar o braço e levantar o dedão. Ele estava tentando pedir carona. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu não tinha ideia se deveria parar ou não. Diminuí a velocidade apenas para dar uma olhada melhor no rapaz. Em primeiro lugar, ele parecia ser um homem mais jovem, talvez com 28 anos. Ele estava vestindo um moletom cinza claro com um capuz na cabeça e jeans azul. O momento de tomar uma decisão era imediato e no calor do momento, eu parei, baixei o vidro e perguntei: "Para onde você está indo?" Ele disse: "Apenas ali na frente", com um tom de voz bem tranquilo. Então eu chamei: "Pode entrar." Ele abriu a porta e entrou lentamente. O meu carro tem vedações muito justas nas portas, então quando ele tentou fechar a porta pela primeira vez, ela não fechou. Eu disse educadamente: "A porta não fechou, a abra e bata com força. Essas portas são difíceis de fechar." Quando eu falei isso, a linguagem corporal que ele demonstrou foi completamente perturbadora. Cerca de 3 segundos depois de eu terminar a minha frase, ele me olhou, e em seguida virou a cabeça lentamente para a direita, esperando mais 3 ou 4 segundos antes de finalmente abrir a porta e bater ela de volta. Pela maneira como esse cara estava se movendo, eu já estava arrependido da minha decisão de deixá-lo entrar. Eu coloquei o pé no acelerador e começamos a seguir pela estrada. O limite de velocidade nessa estrada era 75 km por hora, mas eu estava indo a 90, apenas para sair dali o mais rápido possível. Então eu perguntei novamente: "Em que lugar você disse que está indo?" Depois de um espaço desconfortável de silêncio, ele me respondeu: "Apenas alguns quilômetros à frente." Eu queria ligar o rádio para acabar com o silêncio desconfortável e realmente assustador, mas algo na minha cabeça me disse para não fazer isso, por qualquer motivo. De repente, pude ver pelo canto do olho que o homem tinha virado a cabeça e estava olhando na minha direção. Nesse ponto, eu estava dizendo a mim mesmo que precisava tirar esse cara do meu carro. Por cerca de 1 quilômetro, senti seu olhar pesando em mim como uma pedra, e o tempo todo eu tentava ao máximo não olhar para ele. Finalmente ele virou a cabeça para o outro lado e disse: "Sabe, eu venho me perguntando há muito tempo se vale a pena acabar com tudo." Foi nesse momento que olhei para ele, confuso, e então ele enfiou a mão no bolso e disse: "Tenho carregado essa faca comigo nas últimas semanas." Naquele instante, senti como se meu estômago tivesse caído do meu corpo. Disse-lhe para guardar a faca imediatamente. Ele me respondeu com uma voz calma e sem emoção: "Pare ao lado daquele sinal." Fiz o que ele disse, parei ao lado de um sinal de limite de velocidade, e o que se seguiu ainda me assombra. Ele começou a cortar seu antebraço ao lado de outras 3 cicatrizes de cortes anteriores. Assumindo que são cortes auto-infligidos, ele soltou um gemido perturbador. Consegui engasgar as palavras e disse: "Amigo,
Você precisa sair do meu carro agora. Ele me olhou novamente e falou: Você também saia do carro, eu quero te mostrar algo. Eu disse a ele que não, e que precisava ir embora, então ele levantou a faca em minha direção como uma ameaça óbvia. E falou: Apenas saia por um segundo, há algo que eu quero te mostrar atrás daquele sinal. Eu sabia que minha vida estava em jogo e eu tinha que ser esperto. Eu disse: Tudo bem, eu vou. Abri a porta do carro e deixei-a aberta, levantei as mãos no ar e me afastei lentamente da porta. Ele também saiu e começou a dar a volta no carro para vir até a mim do meu lado. No momento em que ele estava exatamente atrás do carro, eu pulei de volta, engatei a marcha e acelerei pela estrada sem olhar para trás. Cheguei em casa em menos de 10 minutos ainda respirando com dificuldade e querendo vomitar. Desde então, nunca mais dei carona em situações como essa. Segundo relato. Isso aconteceu no início dos anos 80. Nick, uma amiga da família, que cresceu na mesma época que meu pai. Nesse tempo ela era uma jovem mulher em seus 20 e poucos anos. Ela é uma dessas almas realmente bondosas, sempre disposta a ajudar alguém em um momento de necessidade. Eu não consigo imaginá-la sendo diferente disso, então eu totalmente a vejo fazendo isso também. Ela estava dirigindo para a cidade, que ficava a cerca de 2 horas. Ela viu um homem caminhando pelo lado da estrada e quando ela se aproximou, ele virou de uma maneira típica de carona, esticou o braço e o polegar. Nick parou o carro e perguntou se ele precisava de ajuda. Ela me disse que ele foi muito educado, embora um pouco tímido, quando pediu uma carona para a cidade. Nick sorriu e abriu a porta do passageiro para o rapaz, que jogou sua mochila no banco de trás. Eles conversaram agradavelmente durante a maior parte do trajeto sobre amigos, notícias, etc. Foi uma conversa leve e realmente agradável. Ela sentiu que eles estavam se dando muito bem e até comprou o jantar dele em uma parada no caminho. Ela disse que ele parecia desconcertado e desajeitado quando ela pagou, mas uma das coisas que eles conversaram foi sobre dinheiro e como ele estava bem apertado financeiramente, o que foi o motivo pelo qual ele estava pedindo carona. No começo ele não queria aceitar que ela pagasse, mas acabou cedendo e seguiram viagem juntos. Assim que chegaram à cidade, ele agradeceu imensamente pela carona e pela comida, e precisou ser deixado assim que chegaram ao centro. Antes de sair, ele pediu o número de telefone de Nick para poder entrar em contato com ela algum dia e talvez se encontrar novamente. Animada com a perspectiva de saber como seu novo amigo estava indo, Nick anotou o número para ele e dirigiu embora com um sentimento de satisfação por ter feito uma boa ação. Uma semana depois, ela recebeu uma ligação do mesmo homem que ela havia dado carona. Ele não deixou ela falar após o alô. E disse que ela deveria agradecer a Deus por ter sido criada tão bem, porque quando entrou no carro, ele planejava estuprá-la e matá-la, roubar o carro e jogar o corpo dela numa vala mais adiante na estrada, e seguir o seu caminho. Mas depois que ela conversou com ele tão gentilmente, e até o tratou com um jantar e um sorriso no rosto, ele não conseguiria fazer isso. Ele achava que não poderia conviver consigo mesmo depois de fazer algo assim com uma mulher tão gentil. As últimas palavras do homem ao telefone foram: por favor, Nick, por favor, nunca mais dê carona para desconhecidos, e ele desligou o telefone. Nick nunca recebeu outra ligação dele, e quando tentou discar o número novamente, conseguiu apenas um número de uma cabine telefônica. Desta história,
Vou seguir o conselho do homem e jamais dar uma carona para desconhecidos. Para acompanhar mais relatos baseados em histórias reais, deixe seu like e se inscreva no canal.